Deixa eu ver. Foi, né? Babado. Fala mesmo. Eu quero saber o babado. Peraí, gente, a gente já começa. Bruno, depois a gente conta, Bruno. Não, Você tem... Pode contar? Pode contar. Então, é que tem uns Separei alunos aí aula. Tem uns alunos do José Hermínio que não foram para a escola, aí a diretora veio brigar com a gente. Os alunos falaram que não ia participar por causa do cursinho. Falaram que não ia participar do negócio por causa do cursinho. Misericórdia. Ó a galera dando miguezão. Tá macetando sermão aqui, ó. Briga com eles, Bruno, briga com eles. Eu não. Ema. Ele tá com o microfone aberto? Ok. Peraí. Deixa eu abrir aqui os prêmios. Revisão de exercícios. E aí, people? Na paz? Oi. Agora o tio dá oi. Vocês estão bem? Ó, todo mundo subindo mãozinha. Peraí, vamos lá. Pois bem, hoje, nossa última aula, vamos fazer o seguinte. Eu queria dar essa aula presencial, ia rolar balas, pirulitos, cáries e tudo mais, mas não rolou dessa vez, mas não sei, infelizmente. Ah, que pena. Mas... Dia 2, traz as balas dia 2. Oi? Traz as balas dia 2. Pode deixar, vou levar um monte. Uns 3 sacos, Eba! se ficar tudo diabético. Porém, gente, antes de qualquer coisa, deixa eu dar os meus parabéns a 3 cabeçudos. Turma 2, Vitor Hugo. Turma 1, Gustavo e Evelyn. Essa galera gabaritou biologia, meu Deus do céu. Orgulho do tio. Parabéns, Vitor Hugo, Gustavo e Evelyn. Arrasaram muito. Galerinha também, vi lá as notas gerais de vocês, também deu um upzinho aí, uma melhorada. Então, arrasaram muito. Parabéns. Vamos fazer assim. Hoje, a aula, como eu falei para vocês na última aula, tudo que tinha de conteúdo programático, a gente já finalizou. Então, desde a aula passada, a gente está revisando os conteúdos. E hoje, como é a última aula, a gente vamos revisar o conteúdo, mas em formato de exercício. Então, vou apresentar algumas questões para vocês. Vou começar com as 5 questões que que vocês fizeram no terceiro simulado. E a gente vai corrigir juntos e vamos tirar dúvidas juntos. E aí depois tem mais algumas outras questõezinhas, a gente vai jogando um quiz muito divertido de se jogar, porque biologia é sobre o quê? É sobre diversão, não é mesmo? Muito bem, adoro um silêncio. Então, bora lá. Questão 16 do simulado. Com relação às doenças abaixo, indique aquela que não é causada por vírus. Então, eu já falei para vocês que eu acho que doenças é um tema que pode cair muito nessa prova desse ano. Então, primeira questãozinha que eu coloquei lá é uma questão de doenças e vocês precisavam lembrar quais doenças eram causadas por vírus e qual não era causada por vírus. Então, as opções eram AIDS, herpes, hepatite B, leptospirose e dengue. Quem sabe a resposta ou quem acertou essa questão? Qual? B de bola? É a B, não é? É a B de dado. Leptospirose. Quem sabe o que é leptospirose? Doença do xixi do rato. Arrasaram muito. Então, leptospirose, gente, é uma doença bacteriana. Então, ela é causada
para uma bactéria que é encontrada principalmente no xixi do rato. Então, dentre as opções que a gente tinha, leptospirose era a única que não era causada por uma doença viral. AIDS é causada por uma doença viral, é a doença causada pelo vírus do HIV. E herpes também é uma doença viral causada pelo vírus herpes. Hepatite B e dengue também são doenças virais, estão causadas por vírus. E aí eu vou... Dúvida? Alguém ia falar alguma coisa? Professor, sabe o que aconteceu comigo? Tipo assim, eu coloquei na prova a B, só que aí no gabarito eu confundi a letra e coloquei a C. Aí deu errado. Eu falei, nossa, que raiva que eu tinha colocado errado. Aí eu fiquei mal depois pra isso. Que molezão, hein, Sara? Poxa vida, mas fica um aprendizado. Muito cuidado na hora de preencher o gabarito. Preencham o gabarito com calma, dediquem um tempo da prova para preencher gabarito muito bem preenchido, para não acontecer a mesma coisa que aconteceu com Sara. O que eu ia falar, gente? Lembrei. Já que a gente está falando de doença viral, vamos tentar relembrar um tópico aqui sobre vírus. A gente pode considerar vírus um ser vivo? São duas respostas possíveis, sim ou não? Não. Por que não? Fala aí, Gustavo, dá o nome, já que você gabaritou biologia. Ih, Gustavo ficou quieto. A gente não pode considerar vírus um ser vivo, porque lembra que vírus não é constituído por célula. Então, todo ser vivo é constituído por célula. Vírus não são constituídos por células, então a gente considera eles seres acelulares. Então a gente não considera eles seres vivos. Beleza? Dúvida? Passei, hein? Questão 17, uma questão de vestibular, meus caros. Olha só como é que vocês estão já, assim, gabaritando questões de vestibular. Então, bora lá. Na Inglaterra, a espécie de mariposa Biston betulária apresentava indivíduos claros e escuros. A gente vê uma representaçãozinha desses indivíduos aqui nessa figura que eu deixei lá de cola para vocês. Coletas realizadas por biólogos antes do período industrial, então essas duas aqui, mostraram que os indivíduos claros eram mais frequentes, pois sobreviviam ao se camuflarem entre os líquens dos troncos das árvores. Após a industrialização, ou seja, esse cenário aqui, a fuligem e a fumaça mataram os líquens e escureceram os troncos, o que ao longo das gerações resultou no benefício da forma escura e na vulnerabilidade da forma clara, a qual diminuiu sua frequência por ser mais visível e predada pelos pássaros. Essa pesquisa demonstrou a contribuição diferenciada da descendência para as gerações futuras pelos tipos genéticos que pertenciam à mesma população. Processo conhecido como lei do uso e desuso, seleção natural, competição, parasitismo ou nicho ecológico? Quero respostas. Seleção natural. Isso, seleção natural. Lembra que essa foi, acho que, uma das últimas aulas que a gente teve, eu contando para vocês quais eram as teorias da evolução que existiam e como que essas teorias elas foram se modificando ao longo do tempo. Então, a gente tem duas grandes teorias, a teoria lamarquista e a darwinista. Seleção natural é um item dentro de qual teoria? Quem lembra? Darwin ou Lamarck? Darwin. Então, é uma teoria darwinista. E o que a seleção natural fala? Quem lembra? Alguém consegue falar? Onde os mais fortes sobrevivem? Os mais adaptados, não os mais fortes, ou os melhores adaptados. E o que isso significa, ser mais adaptados? Quer dizer que, na verdade, o que seleciona um indivíduo, ou o que faz com que o indivíduo sobreviva, é o ambiente onde ele está. E aí o exemplo aqui
das mariposas é um exemplo muito clássico de seleção natural. Por quê? Porque antes da Revolução Industrial, então, as árvores eram cheias de líquens, então as mariposas que eram brancas, elas se camuflavam, então elas eram melhor adaptadas. Já as mariposas pretas, elas eram mais predadas, porque elas não conseguiam se camuflar e não conseguiam. Eles ficavam muito à vista para os predadores, então elas eram mais predadas. Quando esse cenário do ambiente ali mudou, ou seja, morreu líquen, o tronco ficou mais escuro, então as mariposas que eram brancas, elas passaram a ser mais predadas porque elas não conseguiam se camuflar. Já as mariposas pretas se camuflavam melhor, e aí o meio ambiente passou a selecionar a frequência, ou seja, a quantidade de indivíduos que tinham aquela característica naquele ambiente. Deu para entender? Dúvida? Ódios com essa questão? Amores com essa questão? Comentários sobre essa questão? Eu vou até... Quem não quiser falar, gente, dá para escrever no chat também. Eu dou uma lidinha no chat, qualquer coisa, tá bom? Vou deixar o chat aberto aqui do lado. Olha, já tá uma galera falando aqui. Oi, Wesley. Só felicidades. Ah, Gustavo, só felicidades, tô sabendo. Vamos lá. Próxima questão. Questão 18. Como sistema digestório, talvez seja uma das aulas que vocês mais assim, falaram, gostaram, participaram. Resolvi homenagear o sistema digestório no simulado e colocar lá uma questãozinha para vocês exercitarem o amor que vocês têm pelo sistema digestório. Ou seja, exercitarem o amor que vocês têm por fazer merda. Bora lá. Bruno Lindão, vem para ETESP, por favor. Luigi, se pagarem o tanto que eu ganho no meu emprego atual ou superior, eu até vou. Mas bora lá. Sistema digestório é formado por diversos órgãos que atuam juntos para conseguir retirar dos alimentos as substâncias necessárias para o nosso corpo. O amido só pode ser aproveitado após ser quebrado em partículas menores. Marque a alternativa que indica corretamente onde se inicia a digestão do amido. Boca, estômago, esôfago, intestino grosso ou reto? Qual é a resposta correta? Bia está me mandando mensagem no WhatsApp. Boca, muito bem. Paia. Paia nada, Bia. Boca, exatamente. Então, a questão correta seria a alternativa A, boca. Vamos relembrar duas coisas aqui. Número 1. Alguém lembra o que é amido? Todo mundo fala, amido de milho. Sim, amido de milho. Mas aí eu falei para vocês algumas vezes já que amido é uma substância que é uma molécula gigantesca. Na verdade, ela não é uma molécula, ela é o que a gente chama de um polímero. Então, ele é um negócio muito grande, quimicamente falando. E aí, para a gente conseguir absorver os nutrientes que tem no amido, essa molécula precisa ser quebrada. Então, precisa ser fatiada em pedaços muito menores. E o início dessa quebra, da digestão do amido, se inicia na boca. Mas só a digestão do amido começa pela boca ou todo o processo de digestão começa pela boca? Pergunta isso. Muito bem, todo o processo de digestão inicia pela boca. Coloquei uma figurinha aqui para vocês lembrarem. Então, o início do sistema digestório é a boca. Então, o processo de mastigação, o processo de mastigação em si, ele ajuda com que a gente consiga quebrar o alimento e aumentar a superfície de contato do alimento para ele ser melhor absorvido pelos outros órgãos do intestino digestório, do sistema digestório. E isso já é um processo de digestão. Além disso, eu falei para vocês também que tem na boca umas enzimas
chamadas amilases, que são especialistas em quebrar amido. E amido é um negócio que tem um monte de comida que a gente come. Arroz tem amido, trigo tem amido, então grãos em geral praticamente tem amido, fruta tem amido. Então, amido é um nutriente que a gente está sempre em contato na nossa alimentação. E a gente precisa quebrar ele. E se inicia pela boca. Mas vamos aproveitar essas alternativas que eu coloquei aqui do lado e vamos falar também das outras funções dos outros órgãos que constituem o sistema digestório. Estômago, tá? Bem aqui. Qual é a função do estômago? Quem lembra? Vai ganhar um chocolate na próxima aula. Falei de comida, a galera agora vai ficar empolvorosa, porque é a hora do almoço. Todo mundo quer ganhar um chocolate. Escreve se tá com vergonhazinha de falar. Joga no Google. Pois bem, estômago, gente, é a parte do sistema digestório onde acontece a digestão ácida do bolo alimentar. A gente mastiga esse bolo alimentar, digerir, ótimo, assim, simples, mas efetivo. Então, esse bolo alimentar ele é conduzido, então, da boca, passa pelo esôfago, chega no estômago. Chega aqui no estômago e tem um monte de... Quero chocolate. Eu falei primeiro que você, Gustavo. Tem um monte de ácido que ajuda na digestão desse bolo alimentar. E aí forma uma substância que a gente chama de quimo. Não sei se vocês lembram. Aí o quimo, depois, ele é conduzido para os próximos órgãos do sistema digestório. Então, o esôfago, que eu já falei para vocês, está aqui, ele é um órgão de condução, né? Lembra que falei para vocês que ele tem mais ou menos de 30 a 35 centímetros? Inicia aqui, ó, na extremidade da garganta, do pescoço, e vai até quase a parte mais alta do seu abdômen. Então, é um órgão bem longo. O intestino grosso, que está aqui embaixo, então essa partezinha que está aqui. Então, ele é um dos últimos órgãos do sistema digestório e as funções associadas ao intestino grosso são principalmente reabsorção de nutrientes e principalmente de água. Então, o intestino grosso é muito importante para a gente reaproveitar todo o gasto de água que tem dentro do processo de digestão. E, por último, o reto, que está aqui no final, que é onde a gente armazena o cocô, a bosta, a merda, as fezes. Tem vários nomes para isso. Então, vocês podem escolher o que vocês preferem falar. Eu sou do time democracia linguística. Fechou? Questão de sistema digestório de boinha para vocês, de graça, cara, de graça. Dúvidas sobre essa questão? Ganhou um joinha de Ellen. Dúvida? Alguém? Não? Então tá bom. Passei, hein? Questão 19. Uma questão de um Instituto Federal, então uma questão de escola técnica. Leia atentamente as informações. A função dessa organela é produzir a maior parte da energia das células eucariotas, por meio do processo chamado de respiração celular. Essa organela ainda possui o seu próprio material genético e a dupla membrana. Marque a alternativa que corresponde a essa organela citoplasmática. Professor, Diga-me. acho que eu só acertei essa porque na última aula, o senhor falou assim: toda vez que tiver uma questão falando sobre respiração celular, você vai marcar mitocôndrias. Aí eu lembrei. Maravilha, isso mesmo, Sara. Muito bom. Então, ó, Sara pegou a dica, lembrou, e eu espero que todos vocês, outros bonitinhos, também lembrem dessa dica de ouro. Toda vez que vocês ouvirem essa bendita dessa expressão respiração celular, não tenha dúvida que a resposta é mitocôndria, tá? E a bonita aqui, ó. Para que serve a mitocôndria? Falei 1 zilhão de vezes para vocês que mitocôndria serve para produzir a energia
que a célula vai usar. E aí, tem outras características da mitocôndria que eu acho que eu não cheguei a comentar com vocês, mas serve como curiosidade. Essa frase aqui, por exemplo, ó, a mitocôndria, então, é uma organela que possui o seu próprio material genético e tem uma dupla membrana. Ela tem uma dupla membrana porque seria essa vermelhinha aqui mais para fora e essa outra roxa aqui por dentro. E aí, isso é curiosidade, isso é uma coisa já mais avançada aqui, mas já que vocês, muitos futuros biólogos, já vamos lançar aqui uma curiosidade para vocês. Mitocôndria, gente, tem uma teoria que fala que a mitocôndria assim, quando nem existia vida muito complexa no planeta Terra, a mitocôndria, na verdade, era um organismo, um ser vivo de vida livre, ou seja, quase como se fosse uma bactéria ou um procarioto. E aí, o que aconteceu? Essa mitocôndria um dia foi engolfada por uma célula mais complexa. Então, essa célula deu um abracinho na mitocôndria, e a mitocôndria falou: ah, vou ficar por aqui mesmo. E aí, essa relação entre essa célula mais complexa e a mitocôndria foi uma relação benéfica. Então, a mitocôndria acabou se estabelecendo dentro dessa célula, e aí os próximos organismos que tinham mais complexidade, que iam aparecendo, iam tendo essa mitocôndria. Então, por isso que a mitocôndria tem duas membranas, porque durante a história evolutiva, acredita-se que a mitocôndria foi engolfada. E por isso também que ela tem um material genético próprio, porque isso é mais um indício que ajuda a corroborar a hipótese de que a mitocôndria um dia foi um organismo de vida livre. Curiosidades. Fechou, gente? Dúvidas sobre mitocôndrias ou citologia de forma geral? Passei, hein? Vamos lá. Questão número 20. Questão sobre vacinas. Outra aposta minha sobre o que pode ou não, ou, na verdade, o que pode cair na prova da ITEC nesse ano. Questãozinha simplesinha também, eu facilitei a vida de todo mundo nessa prova. Bora lá. As vacinas são importantes imunobiológicos que atuam garantindo a prevenção de doenças. As vacinas garantem essa proteção por induzir a produção de antígenos, a produção de anticorpos, a produção de histamina, a produção de heparina ou a produção de toxinas? De anticorpos. Produção de anticorpos. Azaram, Sara e Gustavo. A produção de anticorpos. Antes da gente falar mais um pouquinho sobre vacina, quem lembra o que é um anticorpo? Ninguém lembra o que é um anticorpo, gente? Nossa, preciso cortar a unha. Não? Bora lá. Anticorpo é uma proteína que nosso corpo produz para a gente se proteger de patógenos, de doenças em geral. Antígeno é tudo aquilo que causa algum malefício ao organismo, tudo aquilo que pode causar, que pode induzir uma doença, o desenvolvimento de uma doença. Então, um vírus é um antígeno, ou uma parte de um vírus é um antígeno, uma bactéria pode ser um antígeno, uma parte de uma bactéria pode ser um antígeno, uma substância que a bactéria produz pode ser um antígeno. Então, a gente associa o antígeno a tudo aquilo que é patogênico, que pode causar uma doença. E aí, o que esse antígeno ele faz? Ele induz a produção de linfócitos, que eu não sei se vocês lembram, mas linfócitos são células da fase branca do sangue que ajudam na defesa do organismo. E como que os linfócitos defendem nosso organismo? Eles reconhecem esses antígenos como invasores. E aí eles falam assim: ô galera, tem um serzinho estranho aqui na quebrada, bora dar uma surra nele, bora botar ele para fora, não sei o quê, não pode pegar aqui nosso espaço não. E aí ocorre a produção de anticorpos. Esses anticorpos, como que esses anticorpos atacam o patógeno ou o antígeno? Eles vão circulando esse antígeno e eles recrutam outras células do sistema de defesa, e essas células do sistema de defesa vão começar a
fazer um processo chamado de fagocitose, que eu não sei se vocês lembram, que eles vão circulando assim os antígenos, e aí essas células vão e acabam digerindo esse patógeno, esse antígeno e por aí vai. Então, quando a gente fala de vacina, gente, vacina induz o nosso corpo a produzir anticorpos, tá aqui, anticorpos, quanto aquela doença, contra uma doença específica. Então, vacina contra a Covid, a gente produz anticorpos anti-Covid. Vacina contra poliomielite, a gente produz anticorpos contra a poliomielite, e por aí vai. Dúvidas? De novo, quem quiser dar uma olhadinha aí nos vídeos no YouTube sobre vacina, é outra coisa que eu também acho que pode ter uma chance grande de cair na prova da ETEC desse ano. Pelo menos é uma aposta minha. Aqui a gente acabou a parte do simulado, então as 5 questões do simulado. De novo, queria dar parabéns para vocês, que acho que vocês foram, de forma geral, super bem na parte de bio, então teve um upgradezão ali, então isso já vale o processo que vocês passaram um ano inteiro fazendo, de estudar, ir no cursinho e dar risada comigo lá na aula. Então, parabéns para todo mundo. Fechou? Agora, gente, eu separei alguns outros exemplos de questões aqui para a gente discutir juntos e para a gente, na verdade, tentar fazer essas questões juntas. E aí são questões de tópicos que a gente conversou o ano inteiro nas aulas de bio. Primeira questão é a questão sobre animais. A gente falou bastante sobre animais. E é um tipo de questão também que costuma cair com uma certa frequência no cursinho, no vestibulinho. Então, bora lá. Para o insetário da Feira de Ciências de uma escola, a professora instruiu os alunos a coletar insetos de diferentes espécies e os trazer para a sala de aula, onde seriam identificados, preservados e montados para a exposição. Para quem nunca viu, gente, isso aqui é um insetário, é uma coleção de insetos, então de várias espécies de insetos, aí geralmente tem sempre uma identificação relacionada àquele inseto, e aquilo demonstra a diversidade de insetos de uma localidade, ou enfim, por aí vai. Isso também pode ser, vocês podem encontrar outro termo mais científico para essa coleção de insetos, como coleção entomológica. Essa palavra entomologia quer dizer estudo de insetos, de forma geral. Dentre os exemplares coletados, havia 3 espécies de aranhas, uma centopeia, 4 espécies de besouro, uma de lagartixa, 2 espécies de libélula, 4 vespas, todas da mesma espécie, então 4 vespas da mesma espécie, 3 carrapatos, também de uma espécie, 2 espécies de borboletas, 2 espécies de formigas, uma espécie de louva-a-Deus e uma de escorpião. O número de espécies de insetos coletado pelos alunos para compor o insetário eu vou dar, até pegar o cronômetro aqui, vou dar 1 minuto e meio para vocês resolverem essa questão. Como que vocês vão resolver essa questão? Contando entre os indivíduos e as espécies que eles listaram ali, quantos são insetos e quantas espécies de insetos tem. Então, bora lá, valendo. 1 minuto. Pode escrever no chat, quem souber a resposta. Valendo chocolates. Olha isso. Agora a galera vai começar a chutar feito louca. Trinta segundos. Bora, gente! Bela acha que é 18, Gustavo acha que é 14. Quem mais? Quem mais? 10 segundos, 10 segundos. Valendo chocolate, de verdade. Levo no dia 2 para vocês, para quem acertar.
Ninguém mais quer tentar? Espera aí, Bruno, espera um minuto. Não, já esperei, 1 minuto, já foi. 10 segundos, então bora lá, escreve aí. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Acabou. Quem chutou, chutou, e quem não chutou, não chuta mais. Parei Matheus ali. Resposta correta. A, B, C, D ou E é ótimo. Resposta correta é a letra. Parei Matheus, tá, gente? Sara, Maísa demoraram demais. É a letra Bruno, por favor. Então, Acertei, Bruninho! Ai, Carlinhos! Tem meu celular também, hein? 12, hein? Vou receber, hein? Acho que eu devia ganhar um, cheguei perto. Quem acertou aqui é Cícera. Eu. Realmente é o nome da pessoa que acertou. Por É o favor, nome da minha fale mãe, se rapaz. é ou não. E Matheus. Matheus também acertou. Por que são 12, gente? Essa aqui é uma questão de pegadinhas, muitas pegadinhas. Uma resolução aqui para vocês do lado. Primeiro, o que vocês tinham que fazer? Listar as espécies e primeiro saber se era ou não um inseto. E número 2, saber quantas espécies a pessoa estava descrevendo ali. Então, primeiro, aranha. Aranha não é inseto. Então, aranha, lembram que aranha é um aracnídeo? Então, ele é da família dos artrópodes. Artrópodes não são insetos. Então, a gente não conta aranha. Centopeia. Centopeia também não é inseto. Centopeia também é um artrópode. Então, não é inseto, a gente não conta como inseto. Besouro é inseto. Então, contei aqui, ó, 4. E ele fala que tinha 4 espécies. Então, já contei 4 espécies de besouro. Lagartixa. Lagartixa é do filo Chordata, ou seja, é um réptil. Então, também não é inseto. A gente não conta. Libélula é inseto, então 2 espécies de libélula, mais 2, 6. Vespa. Vespa também é um inseto e tinha só uma espécie, então 6, 7. Carrapato. Carrapato não é inseto. Carrapato, assim como uma aranha, é um aracnídeo, é um artrópode. Então a gente não conta carrapato como inseto. Borboleta são insetos, então tinha 2 espécies de borboleta, então a gente chega a 9. Formiga também é inseto, 2 espécies de formiga, a gente vai para 11. Louva-a-Deus também é um inseto, então só tinha uma espécie de louva-a-Deus, a gente chega ao número 12. Escorpião, assim como os carrapatos e as aranhas, são aracnídeos, são artrópodes, não são insetos. Então a gente fecha em 12 espécies de animais. Parabéns, Matheus. Parabéns, Cícera. Eu não estou lembrado desse nome de alguém lá na sala de aula, mas tudo bem. Bruninho, Eu ainda acho que ia ter. Né? Dinheiro para comprar chocolate para esse bando de cabeção. Que isso, senhor? Bora lá. Próxima questão. Uma questão mais fácil. Essa vocês têm 30 segundos para resolver, hein? Vou ler com vocês. Um biólogo fez uma análise de 2 amostras contendo 2 diferentes tipos de células. Em suas anotações, ele escreveu o seguinte: célula 1, presença de parede celular e ausência de carioteca. Célula 2, presença de parede celular e presença de carioteca. A partir dessas informações, podemos dizer que esses 2 tipos diferentes de células são, respectivamente, de uma espécie de bactéria e uma espécie de animal, uma espécie de animal e uma espécie de vegetal, uma espécie de vegetal e uma espécie de animal, uma espécie de bactéria e uma espécie de vegetal, uma espécie de vegetal e uma espécie de bactéria. Vamos lá. Vamos receber docinho? Iniciais. Bora lá. 30 segundos. Vai receber docinho. Joga lá no chat. 15 segundos.
10 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Parou. Bora lá. Comecei aqui. A primeira que respondeu foi a Sara. Então, fui da Sara ao João. Resposta correta é a resposta D, de dado. Então, Sara acertou. Não, mentira, Sara errou. Gustavo acertou, João acertou. Por que que a célula 1 é uma célula de bactéria? João e Gustavo, vocês que acertaram. Ajuda os amigos aí. Hein? Bora lá. Porque somente células animais e vegetais têm carioteca. Sendo assim, ou seria um vírus, ou seria uma bactéria. Arrasou. Mas não poderia ser um vírus, porque lembra que vírus não tem célula, então tem que ser uma bactéria, sempre. E a segunda, presença de parede celular e presença de carioteca. Então, vocês já sabem que pela presença da carioteca, a gente já sabe que é um eucarioto. Então, ou é uma célula animal ou uma célula vegetal. Só que célula animal não tem parede celular, mas célula vegetal tem. Então, tá aqui do lado, ó, de novo. Um procarioto ou uma bactéria que não tem carioteca, ou seja, não tem núcleo. Aí o material genético, aqui circulado em vermelho, está disperso no citoplasma. Os eucariotos possuem carioteca, então possuem o material genético dentro de um núcleo. E aí, a segunda célula, pela presença de carioteca, podia ser, como eu falei, uma célula animal ou vegetal. Mas, entre célula animal e célula vegetal possui parede celular. Então, a alternativa correta é a alternativa D, de dó, de desespero. Bora lá. Mostrei essa figura para vocês na última aula, que aí mostra os principais tipos de vacina contra a Covid-19 que estavam em pesquisa na época da pandemia e que foram, em sua grande maioria, desenvolvidas. A gente tem 4 tipos de vacinas. Vacinas com vírus, que utiliza parte do vírus ou o próprio vírus, mas inativado, ou seja, aquele vírus não consegue desenvolver a doença. Vacinas genéticas, que são a base de DNA ou RNA, e esse DNA ou esse RNA induz o nosso corpo, quando a gente entra em contato com essa vacina, a produzir anticorpos específicos. Vacinas de vetor viral, ou seja, que usa outro vírus para induzir resistência a um vírus em particular, e vacinas à base de proteínas, que pode ser algumas proteínas que constituem o próprio vírus. Então, com base nas informações contidas na figura, podemos considerar que uma vacina contém anticorpos contra determinado patógeno que estimulam a resposta imunológica do indivíduo, anticorpos contra determinado patógeno produzidos por outro animal e que fornecem proteção imunológica, soro de indivíduos previamente imunizados contra, tá errado aqui, desculpa, aquele patógeno, células brancas produzidas por animais que se multiplicam no corpo do indivíduo que recebe a vacina, um antígeno enfraquecido ou partes dele para estimular a resposta imunológica, mas não causar a doença. Bora lá. 1 minuto, valendo. Ah lá, bando de povo sem criatividade. Primeiro meteu o E, aí a galera vai toda tudo E atrás, um atrás do outro. Nada a ver, Prova da ETEC não é em grupo não, hein, meu povo? Mas bora lá, já que vocês já responderam, vou poupar o tempo aqui, somos inteligentes. Verdade, Sara, vocês arrasam muito. Resposta certa, letra E, bando de cabeção, respondeu certo. Porque o tio também acabou de falar para vocês que uma vacina vai ter o quê? Vai ter um antígeno, ou seja, o
o que causa a doença ou parte do que causa a doença. Então, vacina contém sempre um antígeno que vai induzir o nosso organismo a produzir um anticorpo. Então, resposta certa, um antígeno enfraquecido ou partes dele para estimular a resposta imunológica, ou seja, produzir anticorpo. Próxima questão. Bora que vocês estão muito bom. A figura a seguir demonstra de maneira simplificada a reprodução de uma hidra, animal aquático pertencente ao grupo dos quinidários. Então tá bonitinha da hidra aqui, bonitinha como que ela está se reproduzindo. Na figura está representado o mecanismo de reprodução sexuada que ocorre por meio da união de gametas, o processo de esporulação, um tipo de reprodução sexuada, um tipo de reprodução assexuada conhecida como cisciparidade, comum às hidras, o processo de brotamento, tipo de reprodução assexuada comum desses animais, ou o tipo de reprodução conhecida como divisão binária, que pode ser sexuada ou assexuada. 30 segundos valendo. Gosto de Maísa subversiva ali, não seguindo o fluxo da galera e respondendo diferente. Muito bom, João, também, não seguindo o fluxo da galera e respondendo diferente. 5 segundos. Olha lá, Sara também respondendo diferente. Olha, gente, gostei, hein? Gostei dessa galera que teve coragem de responder diferente da galera. Muito bem, tem que ser subversivo. Mas dessa vez, gente, a galera estava certa. A resposta certa é a D de dado, ou D de dó, de desespero. Eu gosto muito de letras D, porque dá esse sentimento de desesperozinho na gente, né? Vamos marcar a letra D porque eu tô desesperado. Então, bora lá. Muito bom, João. Isso aí, também a gente gosta de ser diferente. Isso aí, parabéns. Nota 0, né? Porque errou. É... Então, gente, para quem não lembra, essa é uma questão sobre tipos de reprodução. E a gente tem 2 tipos de reprodução: reprodução sexuada e reprodução assexuada. As hidras, elas fazem um tipo de reprodução que a gente conhece como reprodução assexuada, ou seja, quando não ocorre a troca de material genético ou a fusão de gametas, de células reprodutivas. Então, aqui na figurinha vocês podem ver, eu tenho um indivíduo, uma hidra, de repente parece uma espinhazinha aqui na pele dessa hidra, um negócio que parece uma espinhazinha. Opa, essa espinhazinha tá criando uns braços, tá crescendo, e do nada a bicha se solta. E aí, isso então, claramente é um tipo de reprodução assexuada, que é muito comum entre o grupo dos animais chamados quinidários, que são invertebrados. E esse tipo de reprodução assexuada que a gente está falando aqui é brotamento. Por quê? Porque brota um indivíduozinho ali do lado. Não pode ser cisciparidade ou divisão binária, que é a mesma coisa. Quando vocês ouvirem a palavra cisciparidade ou divisão binária, é a mesma coisa. Por quê? Cisciparidade é quando você tem uma célula e essa célula se divide em 2, bem bonitinho assim. Aqui a gente tem um corpo de um indivíduo, então não é só uma célula, são várias. E aí cria-se um novo indivíduo a partir desse indivíduo já adulto. Dúvidas? Arrasaram? Não? Vão arrasar. Bora lá. Mais um exemplo de uma questão. Deixa eu botar meu cronômetro aqui para funcionar. Questãozinha de cadeia alimentar. Também muito comum, muitas vezes, em prova da ETEC. Ai, meu Deus, cronômetro. Então, dá uma olhadinha aqui na figura. E com base na cadeia alimentar apresentada, pode-se afirmar que a onça comporta-se apenas como consumidor primário, apenas como consumidor secundário, apenas como consumidor terciário, como consumidor secundário e consumidor terciário, como consumidor terciário e quaternário. Vou dar 1 minuto para vocês responderem essa questão. Vai. Você tem que analisar aqui. Lembrem das dicas que eu dei para vocês para analisar esqueminha de cadeia alimentar. Quero ver quem vai lembrar. Gustavo já meteu um D ali.
Só porque eu falei que eu gosto da letra, do D de desespero, né? Karina meteu um D de depressão. Arrasou, Karina. Camille, beijo. Agora eu quero pessoas igual Karina. Eu quero que vocês respondem D de quê? Por que vocês estão chutando ou E de quê, ou A de quê, ou B de quê? D de doida, A de amém, muito bom. Bora lá, mais um. E de esperança. Ó, Matheus, arrasou, Matheus. Parei, hein? 1 minuto e 5. Deu até um pouquinho mais, porque eu queria ver. C de sinceridade. Vivi, sinceridade é com S, meu amor. Mas tudo bem. Bia tá assistindo a aula ali, entrando em desespero, mas tudo bem, Vivi, tudo bem. Vamos lá. A resposta correta, B de biologia. Ó, Sara, mal puxa saco. É a resposta D de dó. Então, a onça, dentro desse esquema, ela pode ser o quê? Um consumidor secundário ou um consumidor terciário. Lembrem-se da dica que eu dei para vocês. O que vocês precisam primeiro fazer para analisar uma figura de uma cadeia alimentar? Vocês precisam ver quantas setas chegam naquele ponto da cadeia que a questão está pedindo. A gente está pedindo para analisar a onça, então eu tenho 1, 2, 3 setas que chegam até a onça. E aí vocês vão fazer o caminho inverso dessas setas e vão contando quem é produtor, quem é consumidor primário, secundário, terciário, e por aí vai. Vou analisar esse primeiro caso aqui dessa seta daqui de cima. Então, esse caminho que vem aqui. Passa onça, veado e árvore. Então, a gente começa na árvore. Então, a árvore, como um ser fotossintetizante, então é um produtor. Lembrem-se que toda a primeira coluna que a gente fala dos níveis tróficos da cadeia alimentar são produtores. Passou por produtor, a gente tem o consumidor primário. Passou pelo consumidor primário, consumidor secundário. Então, a gente já sabe que a onça, em relação ao veado, ela se comporta como consumidor secundário. Próximo conjunto de setas, essa que vem aqui e passa pelo coelho. Então, coelho se alimenta do produtor da verdura, então a verdura é um produtor, coelho consumidor primário, a onça se alimentou do coelho. Então, a onça, nesse caso, também é uma consumidora secundária. Terceira e último caminho de fluxo de energia. Lembra que a cadeia alimentar representa o fluxo de energia da natureza. Então, a gente tem a onça, que passa pelo lobo-guará, pelo rato e pela gramínea. Gramínea, enquanto um vegetal, ela é um produtor. Então, o rato se alimentou da gramínea. Então, o rato, nessa posição, ele ocupa o nível trófico de consumidor primário. O lobo-guará foi lá e abocanhou um rato. Então, o lobo-guará, nessa conjuntura, ele é um consumidor secundário. E se a onça se alimenta do lobo-guará, ela é um consumidor terciário. Então, dentro dessa cadeia alimentar, dentro dessa representação de cadeia alimentar, as opções que a onça pode representar é como consumidor secundária ou terciária. Entenderam? Quero ver ninguém errando questão de cadeia alimentar se cair na prova. Ouviu? Que eu falei disso para vocês também umas 20 vezes já. Ganhei coraçõezinhos, muito obrigado. Ganhei risos, muito obrigado. Próxima questão. Questão também de vestibular, meu povo. Ganhei vários corações, meu Deus do céu. Eu fico louco. Ganhando mais corações sobem pela tela. Meu Deus. Ai, olha só, muitos corações. Bora pra aula, povo. Para de ficar jogando coração para cima. Mas muito obrigado. Questão de vestibular. Universidade Estadual do Ceará, hein? Ó, como é que vocês estão preparados? Gente do céu, quanto amor, meu Deus. Bora mandar coração. Aqui, ó, tô mandando coração para vocês também. Como é que manda coração, gente? Vamos lá. Aqui, ó. Mandei para vocês. Pronto, olha só que moderno. Bora prestar atenção. Para de dividir amor. Vamos ser inteligentes. O sistema nervoso humano. Para, povo! Eu tenho TDAH, eu fico agora só prestando atenção nos corações subindo. Mentira, parei de olhar aqui.
Sistema nervoso humano é dividido em sistema nervoso central, SCN, e sistema nervoso periférico, SNP. A respeito das funções desse sistema, escreva V para verdadeiro ou F para falso, conforme seja verdadeiro ou falso, o que se afirma nos itens abaixo. Então, outro tipo de estrutura muito comum em questões de biologia, para você ficar metendo um verdadeiro ou falso nas afirmativas. Temos 3 afirmativas. O sistema nervoso periférico constitui encéfalo e medula espinhal, integra processa as informações que o restante do organismo envia ou recebe. O sistema nervoso central é responsável pela elaboração dos pensamentos, das memórias e das emoções. O sistema nervoso central é formado por nervos e gânglios, cuja função é manter o fluxo de informação entre o sistema nervoso periférico e o restante do corpo. A sequência correta, de cima para baixo, ou seja, daqui para cá, é... Bora lá, 30 segundos, vai. E de Estado Federal. Nossa Senhora, Gustavo. Que coisa nacionalista. Ou de uma pessoa que gosta muito de geografia. C de Cristo. A de analfabeta. Tô gostando que tem diversidade de opções. L de Luigi. Ih, foi... Não deu Luigi para você dessa vez. Bora lá, meu povo, 10 segundos. Adiante cedo do que nunca. Isso aí, Matheus. E de elefante. E mais um, acabou. Adianta. A também. Resposta correta, meu povo, é a letra, de novo, D de demência. Por quê? Vamos analisar direitinho essa questão. Tinha pegadinhas nessa questão. Botei aqui uma figurinha para vocês lembrarem o sistema nervoso central, em vermelho, e o sistema nervoso periférico. Ô, Bruno, mas essa aí que tá certa, a D para você, é a B para mim. Ou é a C para mim. Mas por que não faz sentido? Não, porque assim, ó, na sua D aí tá F, V e F. A minha C tá F, V e F. Não, Sara, não rolou, não. Bora lá entender por que falso, verdadeiro e falso. Então, ó, lembrando, sistema nervoso central constituído por encéfalo, ou seja, cérebro, cerebelo e a medula espinhal, aqui embaixo. E o sistema nervoso periférico constituído por, em azul, gânglios e nervos. Então, primeira afirmativa. O sistema nervoso periférico constituído por encéfalo e medula espinhal. Já sei que tá errado esse caralho aqui. Então, ó, errei. Já sei que é um F. Não vou nem ler o resto. Tem informação errada ali. Segunda afirmativa. Sistema nervoso central é responsável pela elaboração dos pensamentos, das memórias e das emoções. A gente acha que a gente sente emoçãozinha com o coração, porque o coração bombeia quando a gente vê um gatinho ou uma gatinha ali passando na nossa frente. Porém, não, meu povo. O nosso coração bombeia mais rápido porque o nosso cérebrozinho fala assim: ih, coração, bombeia mais rápido aí. E tá certinho. Então, o cérebro... Ai, tinha um negocinho para baixo. O cérebro, ele processa os pensamentos, as memórias e as emoções. Não só o cérebro, no encéfalo como um todo. E a terceira afirmativa, o sistema nervoso central é formado por nervos e gânglios, tá certinho, cuja função é manter o fluxo de informações entre o sistema... Mentira, tá errado aqui. Não é o sistema nervoso central não é formado por nervos e gânglios, então essa questão também tá errada. Então, questão é a alternativa correta, falso, verdadeiro, falso. Vocês viram que simples? Vamos mais. Dúvida, gente, aqui? Sistema nervoso? Passei. Doenças, de novo. Também de uma questão de um if. Na frase abaixo, há informações sobre o modo de transmissão de algumas doenças virais. Propositalmente, retiram-se os nomes dessas doenças. Leia para responder ao que se pede a seguir. A doença X é causada por mordedura, lambedura ou arranhadura de animais infectados.
A doença X é causada por picada de inseto. Já a doença conhecida por X é conhecida por contato direto pelo ar com pessoas doentes. E a doença X é transmitida por via digestiva. A opção que corresponde corretamente aos itens faltantes na ordem da frase é 30 segundos, vai! E, C. Quem mais? Quem mais? Os Mateuses já responderam. Ellen meteu um C de sinceridade. Sinceridade. Arrasou, Ellen. Ai, misericórdia, vocês me matam. 5 segundos, bora lá. 5, 4, 3, 2, 1. Todo mundo com fome, né, meu povo? Eu também. Mas a resposta correta, gente, é a resposta C. Raiva, febre amarela, gripe e poliomielite. Então, raiva é uma doença causada por, principalmente, mordida de animais infectados. Geralmente podem ser animais domésticos, como cachorro, gato, blá, 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 se eles não estiverem imunizados, mas também outros animais silvestres, como morcego, por exemplo, também transmite raiva. Febre amarela é causada pela picada de um inseto, de um mosquito, então ela é transmitida por mosquitos. Gripe é transmitida por contato direto, principalmente pelo ar, quando uma pessoa está doente. E a poliomielite é transmitida por via digestiva. Poliomielite, todas essas doenças virais, elas têm vacina. A gripe é uma vacina periódica, né? Então a gente precisa ficar tomando anualmente, mas ela é indicada para grupos de risco, ou seja, crianças muito, muito novinhas, ou idosos, ou pessoas que são imunocomprometidas. E a poliomielite também é uma vacina que a gente toma lá quando a gente é criancinha. Por quê? Porque a poliomielite é uma doença que é transmitida por alimento ou água contaminada. E ela causa efeitos muito drásticos no organismo. Ela causa paralisia muscular. Então, as pessoas que são acometidas com poliomielite têm paralisia muscular. E é uma doença muito grave. Mas, graças à ciência, a gente tem vacina disponível aí para todas essas doenças. Próxima questão, uma questão que eu adoro falar sobre. Deixa eu só ver quantas questões tem. Ah, não, se eu passar eu não vou falar o Paranauê aqui. Então, observe as imagens dos personagens do filme Procurando Dory, um dos meus filmes favoritos da vida. Os números arábicos, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, para quem não sabe o que é um número arábico, mas eu sei que vocês sabem, correspondem a cada espécie. Então, a gente tem uma beluga, um tubarão, uma ave, um peixe, um polvo, lontrinhas e leões marinhos. E o nome dos bonitinhos dos personagens, né? Então a gente é o Bay, a Destiny, a Beck, a Dory, o Hank, a família de lontrinhas, o Fluck e o Rudder, que estão no filme. Quem não viu, assista, é maravilhoso, muito informativo. Sobre estes animais, é correto afirmar que o exemplar 1, ou seja, Bailey, é essencialmente aquático. Ao respirar, a água entra pela boca, pelas brânquias e sai através das fendas branquiais. Os exemplares 6 e 7 são semiaquáticos, as lontras e os leões marinhos, e precisam voltar à superfície para respirar pelos pulmões. A espécie 3, ou seja, Beck, a ave, é caracterizada por ser endotérmica, aerodinâmica, com esqueleto formado na maioria por ossos pneumáticos e corpo coberto por penas, que além de manterem o aquecimento do corpo, são fundamentais para o voo. A espécie 2, Destiny, o tubarão, corresponde a um peixe cartilaginoso, possui respiração pulmonar, cauda longa, olhos grandes e corpo sem escamas, enquanto que a espécie 4, Dory, a maravilhosa, representa um peixe ósseo com boca transversal, brânquias sem opérculo e escamas placoides. O exemplar 5, Hank, é um cefalópode e possui concha reduzida, sistema nervoso pouco desenvolvido, permitindo ao animal mudar de cor de acordo com o ambiente. Seus tentáculos são frágeis e seu principal meio de locomoção é por jato-propulsão. E a letra E, todas as espécies representadas pertencem aos tetrápodes, que se caracterizam por apresentarem coluna vertebral, crânio, mandíbulas, encéfalo com 2 regiões.
Resposta correta, meu povo. Qual que é? Vai lá, 1 minuto. Bora lá que a aula tá acabando. Povo na A. Bora de 30 segundos, então, porque a aula tá acabando. Sara, no desespero, meteu um B. 10 segundos. Gustavo D. Eu falo, Balanhães. Gente, a gente é B de Bruno, linda, Ellen, a gente se submete a cada coisa, né, pelo bem da educação, mas bora lá, A de amor. Oh, que fofo, João. A resposta correta, letra B, de baleiês. Olha só, Sara, que surpresa. Acertou no chute. Vamos entender por quê. Quem é espécie 3? Me chute, Bruno, eu já sabia. Arrasou, Oxi, que é isso? Sara. É verdade, eu já sabia. Ave, a Beck, a ave, então, as aves são endotérmicas, ou seja, conseguem produzir calor no corpo, tem o esqueleto aerodinâmico, ou seja, elas conseguem voar, tem asas, né, desenhadas para isso. A maioria dos ossos do esqueleto são pneumáticos. Lembra que eu falei para vocês, para o osso das aves não pesar tanto, eles são pneumáticos, eles são meio oquinhos por dentro, então isso ajuda na leveza e na aerodinâmica do voo. E tem o corpo coberto por penas, que além de manter o corpinho delas aquecido, também ajudam, auxiliam no voo. Adoro essa questão, a gente pode, quem tiver curiosidade, eu discuto as outras questões com vocês, por que as outras questões estão erradas, fechou? Mas para passar, porque a aula está quase acabando, tem mais 5 minutos, essa é muito simples, vou pular. Ah, não, vou pular não. Mas vocês já viram a resposta? É a última questão que a gente tem. A figura a seguir representa moléculas arranjadas em bicamada, ou seja, presentes na membrana plasmática celular. Então, o que envolve a célula é essa bonita aqui, se a gente der um zoom na membrana plasmática. O nome dessas moléculas como eu já mostrei para vocês a questão, eu não vou fazer vocês ficarem respondendo. Ah lá, é a C. Exatamente, é a C de cruz credo, também conhecida como fosfolipídio. Fosfolipídio, gente, são essas estruturinhas aqui, que tem uma bola branca e 2 perninhas amarelas. E a membrana plasmática, ela é uma bicamada, por quê? Porque ela é constituída por 2 partes dessa camada constituída de fosfolipídios. Então, tem uma camada para um lado e outra camada para outro lado. É como se aqui tivesse uma célula e aqui tivesse outra. Então, por isso, uma bicamada constituída por fosfolipídios. Fechou, meu povo? Por aqui fechou. Então, o tio deseja para vocês o quê? Uma excelente prova, seus lindinhos. Eu espero que vocês arrasem muito. Semana que vem estarei com vocês? Talvez estarei com vocês. Não estou dando certeza, mas estarei com vocês. Corações sobem. Vou mandar um coração também, porque eu gosto de mandar corações. E vou mandar também esse outro negocinho aqui de festa. Uhul, acabou. E o povo pode ir almoçar agora. Então, eu espero que vocês arrasem muito na prova, viu? E obrigado por dividir esse ano maravilhoso comigo. Foi um prazer dar aula para vocês, seus lindinhos. E o chocolate no encerramento vai rolar? Poxa, Gustavo, a gente está falando aqui no momento mal bonito sobre compartilhar amor, vários coraçõezinhos subindo pela tela. Você quer saber de chocolate, Gustavo? Mas se eu for na semana que vem, na festa de encerramento, eu levo chocolates e balas e cáries Professor, Diga-me. poderia também falar onde é que é a sua casa? Oi? Para caso você não ia, eu ir lá buscar? Amigo, eu moro meio longe, mas não vou falar onde eu moro, não. Mas qualquer coisa eu mando. Fica na paz. Fechou, gente? Bora almoçar, porque também tá todo mundo aí já com o estômago gritando de fome, inclusive eu. Tá bom? Então, um beijo para vocês. Eu quero ver tchauz. Tchau. Tchau, Bruno. Coração. Tchau, professor! Toda hora, Eu tchau. adoro esse momento. Tchau. Beijo, gente.